noite, eu me chamo Adriel. Olá, boa noite. Meu nome é Matheus Blas. Boa noite, eu sou o Guilherme. E aí galera, boa noite, meu nome é Kleber. Olá, boa noite, meu nome é Sara. Boa noite pessoal, me chamo Hugo. Boa noite, meu nome é Wesley. Olá, eu sou a Camille. Boa noite, meu nome é Karen. Boa noite, meu nome é Bruno Sabino. Boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Boa noite, meu nome é Ramon. Oi, meu nome é Karen, eu faço parte do grupo 3 e o tema do nosso projeto é o futebol americano, que é um esporte que surgiu no século XIX lá nos Estados Unidos em jogos universitários. Inicialmente eram usadas regras semelhantes ao do rugby e do futebol europeu, e a partir das divergências de regras utilizadas por uma universidade e outra, um jogador e treinador chamado Walter Camp decidiu fazer uma mudança nessas regras, então ficou conhecido como pai do futebol americano. Nos Estados Unidos, o futebol americano faz parte da cultura do país e superou o beisebol como o esporte mais popular da nação desde os anos 90, e também o esporte que mais movimenta a receita do país. E agora a NFL visa expandir para fora dos Estados Unidos e já realiza jogos na Inglaterra e no México, além de expandir a sua presença em países com bom mercado consumidor, como o Brasil e a Alemanha. O futebol americano é uma modalidade aeróbica que movimenta todos os membros do corpo, aumentando a capacidade respiratória. E por ser um esporte de alto rendimento, tem um grande gasto energético durante um longo período de tempo. Então, os atletas possuem uma dieta específica com o objetivo de ter uma melhor performance em jogo. Os carboidratos são a maior fonte de energia para o músculo quando a intensidade do exercício atinge a 65% do consumo máximo de oxigênio. Já o consumo de proteínas é necessário para sintetizar os novos músculos e facilitar o reparo muscular. E a gordura também é importante porque fornece ácidos graxos essenciais e vitaminas importantes. Ou seja, consumir muito ou muito pouco de gordura é desaconselhável. E fica claro que educar os jogadores de futebol americano sobre as escolhas dos alimentos e proporções diárias que devem ingerir é indispensável para a sua performance dentro e fora de campo, garantindo a sua excelência profissional. Além do fato de que atletas bem nutridos apresentam menos lesões, a recuperação pós-jogo ser mais rápida, essas estratégias de alimentação também reduzem o risco de excesso de esforço físico. Olá, eu vou falar um pouco sobre as características do treinamento, que de acordo com o artigo A Influência dos Sprint Resistidos nas Capacidades Anaeróbicas dos Atletas no Futebol Americano. Bom, as capacidades físicas anaeróbicas, como força, velocidade e potência, são de extrema importância para o atleta de futebol americano. A força muscular é essencial para o desempenho e pode ser avaliada através de testes como o Hop Test Single, que será um teste que será citado logo após. Já a velocidade em forma de sprints, ela é fundamental para qualquer atleta de futebol americano, especialmente em ações de aceleração. E a potência, que é a combinação de força e velocidade, está relacionada à velocidade de execução de um movimento e à força desenvolvida pelo músculo. Agora falando um pouco sobre o Hop Test Single, que ele é uma série de testes que são rotineiramente usados na avaliação de atletas pós-lesão. E eles são divididos em 4 técnicas, que é o teste único, que tem como objetivo alcançar a maior distância possível com um único salto, usando apenas uma das pernas. O teste triplo, que no caso seria usando 3 saltos, também alcançando a maior distância possível com uma das pernas. O teste de salto cruzado, que é semelhante ao teste triplo, usando 3 saltos, mas de forma cruzada, como se fosse passar de um lado de uma linha para o outro. E também tem o teste de salto cronometrado, que é você alcançar a maior distância possível em um tempo cronometrado. E todos eles são realizados com as 2 pernas e tem como objetivo um resultado da diferença de 10%, da perna lesionada ou do braço lesionado para o outro músculo não lesionado. Agora falando um pouco da outro segmento, que seria a parte técnica, assim como num jogo de xadrez, cada pausa no futebol americano é fundamental para alterar as estratégias de jogo. E por isso toda jogada tem que ser minuciosamente planejada e ensaiada durante os treinamentos. Um homem que foi responsável pela evolução dessa parte técnica foi Paul Brown, que foi um dos grandes técnicos do futebol americano.
Campeão da NFL 3 vezes, chegou a ser conhecido como um dos deuses do futebol americano e tem como uma das grandes criações o draw play, que é uma jogada de simulação quando você simula que irá jogar uma jogada de passe longo, mas na verdade dá um tiro pela lateral usando um dos sprints. A fundo na tecnologia dele. Qual seria a tecnologia do futebol americano? Bom, eu e meu grupo pesquisamos sobre várias tecnologias e achamos uma tecnologia, tipo assim, fora do comum, que a gente nunca tinha escutado, nunca tinha visto, que é a tecnologia do capacete, que vem com ar-condicionado. Como assim um capacete vem com ar-condicionado? Eu pensei que seria impossível um capacete vir com ar-condicionado, mas lendo, pesquisando e estudando, eu vi o que era. E o que é? É um aparelho chamado Ciclone de Futebol V2, que vem dentro do capacete. Esse aparelho serve para resfriar os jogadores, tirar o suor e fazer com que eles joguem mais tranquilo, mais confortável, diminuir um pouco do cansaço dos atletas. A empresa que aprovou esse aparelho chama Tigeraire. Ela é própria em capacete com ventilação. E não só ela aprovou esse capacete. Jogadores da Universidade de Harvard usaram e aprovaram, acharam incrível esse capacete. Nunca tinha usado algo tão confortável e tão bom assim. O aparelho dura em torno de 5 horas. Então a gente pensando, não tem nenhuma partida de futebol americano que dure mais que 3 horas, não tem. Então o que? Você vai poder jogar tranquilamente com o capacete com ar-condicionado. Imagina você jogando capacete e você esfriando, tranquilo, num conforto. Quem não queria, né? Bom, sobre a tecnologia do capacete é isso. Mas tem muitas mais tecnologias que a gente também achou no trabalho. Porém, trouxemos para vocês uma mais marcante, que seria o capacete com ar-condicionado. Temos do uniforme, que de ano em ano vem trazendo a tecnologia deles. E tem na grama artificial também. Colocamos essas duas tecnologias no trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, entendido e compreendido, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Eu me chamo Adriel. Eu vou falar um pouco sobre a seleção de atletas e como funciona para eles chegarem na NFL. Primeiro de tudo, eles passam pela high school e lá, se destacando, eles recebem bolsas para chegar nas universidades. Alguns desistem porque quando chegam lá, eles têm que lidar com uma grande dificuldade, que é a NCAA FBS ou a NCAA Division I Football Subdivision, que é o que constitui de 10 conferências e 130 universidades. Então tem muitos que desistem porque têm medo de não serem bons o suficientes para se destacar e chegar na NFL. Mas aqueles que continuam, eles jogam ao todo 6 balls e várias partidas para poderem se destacar. Esses 6 balls são organizados pela NCAA, né, que organiza e transmite todo o futebol colegial e também dando mais chance para que esses atletas jovens que querem iniciar suas carreiras de se destacarem. Aqueles que já sabem que serão escolhidos porque foram contratados antes ou durante esses 6 balls que existem, bem diferente da NFL, que são 32 times e duas conferências, eles pegam e só tem um campeonato, que é o famoso Super Bowl, né? Aqueles jovens que sabem que serão draftados, como eu estava dizendo, eles evitam de jogar esses balls com medo de se machucarem ou de ter alguma complicação durante esses festivais. E eles decidem não jogar. Mas aqueles que não têm total certeza jogam esses balls, tendo a oportunidade de serem draftados. Quando os jovens são convidados para os drafts, né, eles pegam e têm que passar por alguns testes, tanto físicos, mentais e de técnicas, né, ou de medidas antropométricas, para que eles possam ter as suas estatísticas e mandadas para os times, né, para quando chegarem lá no draft, os times possam ter todas as suas avaliações para poder escolher tal jogador. Assim, aqueles que têm os melhores testes, os melhores números, também são os primeiros colocados e recebem também um salário melhor do que os outros. Como funciona o draft? O draft acontece durante 3 dias na primavera, em 7 rodadas, dividido por picks. Cada pick são 10 minutos do primeiro e segundo. E do terceiro ao sexto pick são picks de 7 minutos, tendo o último como 4 minutos, podendo ter piques extras. O que acontece? Para um time escolher, eles são divididos de uma maneira bem peculiar. O time que teve a pior posição na temporada anterior é o primeiro a escolher.
e o time que foi campeão do Super Bowl é o último a escolher. Então, tem muita diferença ali, tem uma disparidade enorme do que a gente está acostumado a ver. Funciona os testes que os jovens são propostos a fazer ali antes do draft. Basicamente, são 9 testes, e os 6 principais são o tiro de 40 metros, o supino reto, salto vertical e horizontal, o shoulder run e o teste dos 3 cones. Fazendo assim, eles terem uma boa base de estatísticas para que possam passar para ali os times da NFL, né, ali durante o draft. A nossa proposta de mudança, a gente fez uma entrevista ali no dia 24 de setembro de 2023, ali com o time da SP Storm. E a gente fez conversou com alguns atletas, alguns atacantes, defensores, wide receivers, etc., né, sobre algumas propostas de mudança ali, para que eles pudessem... Eu tenho 36 anos, faz 6 anos, a posição é strong safety, faço algumas posições como outside linebacker. E sobre as mudanças que tem que ter no jogo, acho que assim, as mudanças seria uma divulgação das principais entidades esportivas do esporte. O esporte ele abrange todos os tipos de pessoas, né? Pessoal que é um pouco mais magro, pessoal que é um pouco mais os temas atléticos. Então, assim, é um esporte para todos. Eu acho que falta só um pouco mais de divulgação, porque tem muito tempo e que a gente está precisando atualmente no esporte. Então, assim,